Salve galera, sou Sonão, beleza? Ó, a gente vem aqui agora explicar um pouquinho da morfologia para vocês. Ó, eu começo agora explicando a estrutura da palavra e nos próximos vídeos a gente vai ver o processo de formação de palavras, legal? Eu queria já agora conversar um pouquinho com vocês o que é morfologia, né? Ó, morfo significa forma, legal? Logia significa estudo, estudo da forma. A morfologia ela tem três grandes áreas: a estrutura de palavra, que é o que a gente vê nesse vídeo, o processo de formação de palavras, que a gente vê nos vídeos sequentes, e ainda as classes de palavras. Quando você fala assim, essa palavra é substantivo, é adjetivo, é numeral, a gente está falando de classe de palavra. E quem estuda isso é a morfologia. Às vezes você deve ter dúvida e falar assim, mas e quando eu falo em sujeito? Aí é uma outra parte, que é a sintaxe, é o sentido. Mas quando você olha para uma palavra, ela tem que ter uma carinha. Então, olha que estudo legal que a gente vai fazer. A gente vai começar de um pedacinho de palavra, do menor pedacinho possível, para depois chegar numa estrutura legal, assim. Eu começo de um pedaço, vou para uma palavra, depois vou para uma oração pequena, né, que tem um verbo só, depois vou para um período composto e depois eu chego num texto. Então, o processo de estudo de gramática, ele é pautado em um desenvolvimento legal. Por isso que a gente vê agora a morfologia, para a gente lembrar, né, o que são pedacinhos de palavra. Sim ou não? Legal? Ó, eu começo mostrando para vocês os cachorrinhos aí. Ó, quando a gente olha para esses cachorrinhos, eu quero segmentar a palavra cachorrinho. Então vamos cortar. A primeira palavra, o primeiro pedacinho de palavra é o cachorre, né? A gente tira o inho. É um segmento. Já já eu explico que segmento que é esse. Eu tenho o in, que é um outro segmento, ele mostra para mim outra coisa. Nossa, Vili, um pedacinho de palavra mostra para você uma coisa? Mostra. Porque se eu tirar esse in, vamos dar uma olhada, galera, e coloco em outra palavra, é a mesma coisa. Esse in tem o mesmo valor. Esse pedacinho tem a mesma ideia, o mesmo sentido para qualquer palavra. Sim ou não? Legal? A gente pode colocar o o e já já a gente conversa do o e do s. O que eu quero te mostrar? É que esses pedacinhos, eles vão ter um nome. Eles vão se chamar desinência. Ó, é uma desinência, é um pedacinho. Legal? É isso que eu queria que você guardasse. Mais do que isso, algum pedaço, ele vai ter a base maior da palavra, que é o que a gente vê agora. Essa base maior vai ser pensada, quando segmentada, em morfema. Legal? Esses morfemas, esses elementos mórficos, são os pedacinhos. E qual pedaço tem o maior significado? Qual pedaço é a base? É isso que a gente vê agora. O pedaço que vai ser a base vai ser chamado de radical. Igual esse cachorro, né? Um cachorro radical que a gente está vendo. Se eu, por exemplo, pegar vidro, qual que é a base do vidro? Esse vidro. Se eu pegar ferro, qual que é a base do ferro? Ferro. Pedra, pedre, dente, dente, sem o E. Isso, galera, é a base. E a base a gente vai chamar de radical. É a base de significação. Legal? E todos os outros pedacinhos, Vilis, sempre vão ser elementos mórficos, sempre vão ser morfemas. Tudo bem? Ó, mais do que isso, a gente tem que ver, por exemplo, quando a base gera vários cachorrinhos, assim como a gente está vendo. Se eu, por exemplo, olho um poema de Drummond, que estava no Claro Enigma, que pode uma criatura senão entre criaturas amar, amar e esquecer, amar e mal amar, desamar e amar, sempre até de olhos vedados amar. A gente grifa para você o amar só para ver que é a mesma palavra, só que ela muda em determinados contextos. Quando eu olho por exemplo, mal amar, desamar, é uma palavra que se origina, ela surge da mesma base. Ela vem da mesma família, né? Se ela vem da mesma família, a gente vai falar que é uma palavra que vem da mesma família. Se você não quiser falar isso, quiser falar de um modo mais chique, são palavras cognatas, né? Palavras de mesma família, palavras de mesma origem etimológica. Então dá uma olhada. Eu tenho uma base. Se eu tenho palavras que se originam dessa mesma base, são palavras de mesma família, palavras cognatas. Legal? Mais do que isso, a gente tem que perceber como que isso acontece. Como é que será que eu percebi que isso é um radical? Como é que eu percebi que isso é uma base de significação? Dá uma olhada. Eu tenho dente. Eu poderia, por exemplo, formar, sei lá, dentuça. Eu coloco um pedacinho de palavra, um morfema, uça. Legal? Poderia falar, por exemplo, dentista, né? Poderia falar dente, poderia falar dentinho ou inho. Se eu falasse outra palavra, qualquer outra palavra, quadro, e colocasse o inho,
Drinho. Legal? Então eu consigo perceber qual que é essa base. Se eu olho do lado, né, pedra, dá uma olhada, eu poderia formar pedreiro, poderia formar pedra, poderia formar pedraria e poderia ainda formar pedrinha. O inho sempre tem um significado. Sim ou não? Legal? O que eu queria te mostrar? Essas desinências, esses morfemas, eles nos mostram alguma coisa. Então vamos dar uma olhada. Não queria que você guardasse mais nome, mas eu queria que você percebesse o sentido disso tudo. Se eu olho, por exemplo, para uma palavra, um nome, um substantivo, menininhas. Eu sei que a base é meninim. Eu coloco o A para me mostrar que é uma menina com quem eu estou conversando. Essa menina, ela determina gênero, menino ou menina, legal? E o S que vai me mostrar que eu estou falando no plural. Então, uma desinência de número para gente. Eu tenho uma desinência de gênero e uma desinência de número. Eu pego um pedacinho de palavra, o que esse A me mostra? O Vili está te mostrando que você está conversando com uma menina. Sim ou não? Legal? Só que eu posso olhar também para um verbo. Quando eu olho para um verbo, é diferente. O verbo varia em tempo, modo, número e pessoa. Ele ainda tem uma quinta variação que a gente fala no outro vídeo, que é a voz. Mas quando eu olho para essas 4 variações do verbo, eu tenho que mostrar isso para vocês. Então, por exemplo, se eu falar cantávamos, ó, eu tenho a palavra cante, que é a base, cantar, cantarei, a base. É o radical. Eu tenho a, que já a gente estuda. Eu tenho vá. O que esse vá me mostra? Ó, eu falo cantávamos, amávamos, é um tempo. O tempo sempre está aliado ao modo. Então, eu vou chamar isso de desinência modo temporal. Agora, se eu olho para o mos me mostra com que pessoa que eu estou falando. Quer ver? Nós falamos. Nós. Primeira pessoa do plural. Então, me mostra o número e a pessoa com quem eu converso. Desinência número pessoal. Legal? Isso está me mostrando alguma coisa. Esse pedacinho me mostra. Por isso é que é legal que a gente segmentar. Bacana? Mais do que isso, quando eu olho para essas duas estruturas, ó, livro e cantava, eu quero te mostrar uma coisa. Livro, ó, livre é a base. E o que será que é esse O? Aí você vai falar assim, Vili, determina gênero. Porque O é para menino e A é para menina. Mas não significa isso. Quando eu olho para essa ideia, dá uma olhada o que é uma vogal temática. É uma vogal que vai ligar o radical a tudo aquilo que vem depois dele. A vogal temática serve para ligar isso aí. Nos verbos é diferente, mas já a gente vê. Deixa eu te mostrar que não existe palavra chamada livra. Não existe, seria um verbo, né? Livrar, ele livra. Mas livro, que é um nome, né, de leitura, só existe um. Então esse O não mostra que é um gênero masculino. Não, é uma vogal temática que vai juntar a gente, vai ajudar a gente a juntar com outros afixos. Legal? Então vem justamente para agregar as outras desinências. Agora, quando eu falo no cantava, nos verbos é diferente. Porque essa vogal temática, ela mostra para mim nos verbos se é um verbo terminado em ar, se é um verbo terminado em er ou se é um verbo terminado em ir. Então, se eu olho e falo assim, ó, cante, radical, a base. E o que é esse A? Esse A vai ajudar a ligar o radical às desinências dele. Desinência modo temporal e desinência número pessoal. Então, como é que eu procuro isso em verbo? A, e ou ir. Sim? Legal? É por isso que é interessante a gente perceber que essa vogal temática ela tem um papel fundamental, que é um papel de ligação. Bacana? Vamos fixar essa nossa conversa? Dá uma olhada para a gente associar nas lacunas. Conversávamos. Vai se vá. Eu falo amávamos, eu falo andávamos, eu falo gostávamos. Esse vá, na verdade, é uma desinência modo temporal. Esse moço, nós falamos. Primeira pessoa do plural. Vai me mostrar o que é uma desinência número pessoal. Conversar, o C. O que é esse A? É vogal temática. Mostra para mim que é a primeira conjugação. Sim ou não? Se eu olho para o converse, é o radical. É a base de significação. E se eu olho para o conversação, é um sufixo. Já a gente volta a ver o que é sufixo. Legal? Queria te mostrar que quando a gente fala nisso tudo, a gente está falando que esse radical, feliz, por exemplo, ó, que seria a nossa base, vai se juntar, por exemplo, com uma palavra que pode ser afixada. Mente. Né? Então, infelizmente, eu junto palavras. Né? Se eu consigo fazer essa junção de palavras, aí eu consigo perceber. São afixos. Ó, eu tenho uma palavra. Eu fixo uma coisa, depois eu fixo outra. A palavra feliz, eu coloquei in e coloquei mente. Legal? São afixos porque eu consigo fixar, consigo adicionar dentro dessas palavras.
Por exemplo, quando eu falo gasômetro, né? Ó, a palavra é gás e a palavra é metro. Eu quero juntar, consigo? Ficaria estranho se eu falasse gasmetro. Então eu falo gasômetro. Esse O seria uma vogal que liga, uma vogal de ligação. Sim ou não? Se eu falar outro exemplo para você, por exemplo, se eu falar cafeteira, ó, eu quero juntar café com eira. Então coloca alguma coisa que dê essa ligação. Eu vou chamar isso de consoante de ligação. Legal? Que só vem para ligar. São pedacinhos que têm função. Sus? Ó, no próximo vídeo a gente vê o processo de formação de palavras. Legal? Valeu, galera!